Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Nessa série de vídeos de segurança da informação, vamos ver protocolo de autenticação de acesso remoto. Os objetivos de aprendizagem são conceituar protocolo de autenticação de acesso remoto, reconhecer os métodos de autenticação, identificar um protocolo de autenticação. Nessa aula, conceituar protocolo de autenticação de acesso remoto. Vamos testar o som e em seguida começar. Ei, teste, som, laser digital, double deck system, sensacional, uau, show. Introdução. O acesso remoto é a tecnologia que possibilita que um dispositivo qualquer consiga acessar um servidor em uma rede de maneira remota, ou seja, sem que o usuário esteja conectado fisicamente àquela rede. Na atualidade, o acesso remoto é uma ferramenta muito importante, utilizada, entre outros fins, para que os colaboradores das empresas consigam trabalhar sem que precisem estar presentes no local de trabalho. Existem muitos métodos e protocolos que podem ser utilizados para colocar o acesso remoto em prática. Dentre deles, um dos mais famosos é o SSH, pela confiabilidade assegurada pelo seu nível de criptografia dos dados. Nesta aula, você vai estudar o conceito de protocolo de autenticação de acesso remoto e vai aprender a identificar os métodos de protocolo de autenticação. Para que se possa falar sobre protocolos de autenticação, antes é preciso saber em que consiste o acesso remoto. O acesso remoto é uma tecnologia que traz a possibilidade para um dispositivo, como um computador ou smartphone, de acessar um servidor privado, geralmente de uma empresa, de maneira remota, não estando fisicamente conectado à rede daquela empresa ou de uma instituição qualquer. Essa conexão é feita à distância por meio de protocolos de segurança de dados, executados em ambos os lados da comunicação. Portanto, o objetivo do acesso remoto é estabelecer um ambiente de trabalho entre dois pontos, permitindo a realização de operações autenticadas e assegurando que os dados estão sendo trocados de maneira confiável. É a tecnologia do acesso remoto que permite, por exemplo, que um funcionário possa ler seus e-mails e abrir seu arquivo de trabalho sem estar presente na empresa e sem estar utilizando o seu computador de serviço. O acesso remoto permite que as empresas interliguem as suas unidades de negócio por meio de comunicação segura e de alto desempenho. Permite também compartilhar a tela do computador de um professor que dá aulas à distância, possibilitando inclusive que o espectador consiga editar
e alterar o que está sendo visualizado por meio de permissões dadas ao seu computador ou dispositivo. Ou seja, o acesso remoto é uma função de grande potencialidade, pois possibilita maior agilidade às atividades das empresas, melhoria no desempenho e nas respostas dos processos, redução de custos com deslocamento e hospedagem de pessoal, e ainda otimização da produção de bens e serviços. No entanto, deve ser utilizado com cuidado, pois quanto mais fácil fica o acesso à informação, maior a possibilidade de ataques e invasões acontecerem. Para evitar o acesso não autorizado às informações digitais de uma organização, torna-se fundamental a utilização de medidas de segurança lógica. Alguns ataques desse tipo podem ser passivos, pois apenas capturam dados, sem causar nenhuma alteração a eles. Mas outros ataques são ativos e podem afetar a informação a fim de modificá-la, corrompê-la ou ainda destruí-la. Com a crescente evolução da tecnologia baseada na comunicação entre as aplicações, a tendência é que haja um aumento nos tipos e nos danos causados pelos ataques, o que faz com que muitos dos esforços tomados no intuito de adaptar e manter a segurança das aplicações sejam infrutíferos. Neste sentido, a função do responsável pela segurança da informação se torna desafiadora, exigindo o foco em 3 frentes: prevenção, proteção e reação. A autenticação e controle de acesso são 2 aspectos mais importantes e presentes na vida de quem trabalha com segurança da informação. Mas no nosso cotidiano vemos muitos exemplos disso também. Esse tipo de medida é imposto de maneira quase inconsciente na nossa vida. Por exemplo, quando confirmamos quem está do outro lado de uma ligação telefônica, ou quando autenticamos um cheque por meio da nossa assinatura, que deve ser idêntica àquela cadastrada no banco do qual somos clientes. Existem ainda outras formas de autenticação, isto é, meios de verificar se uma pessoa é quem realmente diz ser: carteira de habilitação de motorista, passaporte, carteira de identidade, documento de CPF, entre outros. Nos sistemas de informação, esses tipos de autenticação e controle de acesso são muito importantes, pois são eles que garantem que o usuário é quem diz ser. Eles permitem que cada usuário acesse o que tem direito de acessar, tanto no nível de infraestrutura, que é o caso da rede de computadores, como no nível da aplicação, por meio de fornecimento de credenciais para que o usuário possa utilizar determinadas partes do programa. Como na atualidade as empresas precisam utilizar cada vez mais dispositivos móveis para que as atividades sejam realizadas de maneira facilitada,
os notebooks, os tablets e os smartphones passaram a ser de grande importância para a segurança da informação, pois se tornaram a porta de entrada para as informações contidas nos sistemas. Apesar de os dispositivos móveis terem tornado a vida dos trabalhadores e usuários mais fácil, passaram a exigir mais do responsável pela segurança da informação, que precisa ter preocupação redobrada com relação à invasão de hackers, ataques de vírus e perdas de dados e informações. É preciso que a empresa invista fortemente em segurança de informação, para que não corra riscos de ter registros interceptados, o que seria uma ameaça tanto para ela quanto para seus clientes, colocando a imagem e a credibilidade da empresa em dúvida e, consequentemente, prejudicando seu relacionamento não só com os clientes, mas também com fornecedores e com a própria concorrência. Existem algumas atitudes simples que as empresas podem adotar a fim de auxiliar os profissionais da área de segurança da informação. Elas visam a conscientizar os colaboradores e usuários sobre a forma correta de utilizar o acesso remoto e, consequentemente, proteger as informações. Essas atitudes são listadas a seguir: planejar detalhadamente uma política de segurança, planejar treinamento com os colaboradores, investir em firewalls, investir em antivírus, investir em criptografia, investir em senhas. Vamos estudar cada uma delas. Planejar detalhadamente uma política de segurança. Utilizando protocolos para assegurar a proteção dos dados acessados remotamente. Para isso, é preciso conhecer todos os tipos de usuários envolvidos e o nível de acesso de cada um deles. É necessário também conhecer todos os tipos de dispositivos que poderão estar envolvidos no acesso remoto feito pelos usuários, para que possam ser idealizados os melhores filtros, senhas e tipos de autenticação. A política de segurança envolve também o detalhamento dos procedimentos que serão executados em caso de urgência, como um ataque de vírus. Isso permite a tomada de atitudes conscientes e rápidas que podem efetivamente minimizar prejuízos com perdas de dados. Planejar treinamentos com os colaboradores. Para que eles entendam o funcionamento da rede, as regras que precisam ser respeitadas e qual a maneira correta de utilizar os recursos. Os treinamentos são também o momento correto para informar as pessoas quais os procedimentos a adotar em caso de urgência, para que os ataques possam ser evitados ou mitigados. É importante que o treinamento acompanhe os colaboradores no retorno ao seu trabalho,
Por isso, é preciso distribuir manuais para consulta rápida com informações detalhadas, mas exposta de forma facilmente entendível, que facilitem sua utilização no dia a dia. Investir em firewalls, que são aplicações ou equipamentos que servem para filtrar informações. Um firewall estabelece recursos com critérios de segurança que permitem apenas os acessos que obedecem a esses critérios e evitam aqueles que não obedecem os padrões. Investir em antivírus, que são ferramentas detectoras de agentes infecciosos e que usam várias técnicas para exterminá-los ou combatê-los. É importante lembrar que esse tipo de ferramenta precisa de atualização constante, pois a lista de vírus possíveis aumenta de maneira ostensiva. O investimento pesado em antivírus é essencial para que o acesso à rede fique mais seguro, pois alguns vírus conseguem modificar documentos, interceptar arquivos confidenciais e, inclusive, apagar dados importantes. Investir em criptografia. Uma forma de transformar um conteúdo em algo que não pode ser compreendido por alguém externamente, o que possibilita que apenas usuários habilitados tenham acesso aos dados. Investir em senhas, garantindo que apenas determinados usuários acessem conteúdos específicos, diminuindo a possibilidade de invasões e evitando problemas. Quando se trabalha com o uso de senhas, é preciso lembrar que elas devem ser alteradas de maneira periódica e que não podem aceitar combinações simples ou óbvias demais, como número de telefone, idade ou data de nascimento. A autenticação envolve dois elementos: o dispositivo ou usuário, que deseja estabelecer o acesso, e a unidade autenticadora, que vai fazer a verificação da possibilidade de o acesso se completar. Por isso, é possível dizer que o processo de autenticação envolve duas etapas: a identificação, que é quando se apresenta para o sistema uma forma de identificar o usuário, como o login e a senha, e a verificação, que é quando o sistema compara os dados da identificação com os dados armazenados previamente, para verificar se o usuário pode ou não ser autorizado. Para que o acesso remoto seja feito de forma segura, é preciso estabelecer regras que assegurem que os dados estão protegidos e distante de pessoas não autorizadas. Essas regras precisam ser atualizadas de maneira constante para que possam acompanhar a evolução das ameaças disponíveis. O usuário que tenta fazer o acesso precisa ser uma pessoa válida, autenticada na rede.
A autenticação é a capacidade de assegurar que um dispositivo ou uma pessoa é realmente quem diz ser, dentro de um contexto de conjuntos de regras pré-estabelecidos. Nesse sentido, um protocolo de autenticação de acesso remoto é um conjunto de regras que se destinam a completar a comunicação entre um dispositivo e um servidor, de maneira controlada. A autenticação vai envolver verificações que validem a segurança necessária para que o acesso se complete. Te vejo aí na próxima aula, continuando a falar de protocolo de autenticação de acesso remoto. Tchau, até a próxima.